Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos estudando as lições bíblicas da classe de adulto do quarto trimestre de 2023, que tem o tema revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 3, que tem o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo: disse mais, pouco é o que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação e a extremidade da terra. Isaías 49:6. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9 e o versículo 17 ao 22, e Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Não estarei lendo a leitura bíblica para que o vídeo não fique muito extenso, mas você que está acompanhando a lição, leia para que venha entender. Bem, a lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar Israel como o povo escolhido para um propósito missionário. O segundo é demonstrar o amor de Deus para com as nações. E o terceiro ponto é relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. A palavra-chave: Antigo Testamento. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, um povo escolhido de Deus. Ponto 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Subtópico 1. O plano de Deus. O plano de Deus para a redenção da humanidade é evidente desde os tempos antigos, quando ele prometeu a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. Essa promessa aponta diretamente para Jesus Cristo, o Messias, cujo evangelho deveria ser declarado a todos os povos. Mateus 24:14. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Deus escolheu Israel para o meio através do qual essa missão seria cumprida. Israel foi designado para ser um povo missionário, testemunhando ao mundo sobre Deus e sua promessa de salvação. Algumas referências bíblicas: Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Mateus 28, versículo 18 ao 20. A grande comissão, onde Jesus envia os discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Subtópico 2. A falha de Israel. Apesar do chamado divino e do propósito missionário, Israel frequentemente falhou em cumprir sua vocação. Os israelitas se desviaram para a adoração de deuses estranhos e foram influenciados pela prática religiosa dos povos vizinhos. Sua identidade nacional muitas vezes superou seu compromisso com Deus, levando à desobediência e pecados morais de comprometerem a aliança com o Senhor. Referências bíblicas: Ezequiel 22, versículo 1 ao 5, denuncia de Deus contra Jerusalém, por causa dos pecados e abominações cometidos pelo povo. Subtópico 3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar das falhas, Deus usou Israel de maneira significativa para abençoar as nações. Os judeus foram guardiões das Escrituras Sagradas, preservando e transmitindo a palavra de Deus ao longo das gerações. Eles também traduziram as Escrituras para o grego, tornando-as acessíveis a um público mais amplo da época, a expectativa de que um dia todas as nações ouvirão a palavra de Deus. Foi mantida viva por
escribas judeus. Além disso, Jesus Cristo, o Messias prometido, nasceu da linhagem judaica e veio como Salvador do mundo, cumprindo a promessa de abençoar todas as famílias da terra. Referências bíblicas em João 4,42, e dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é o verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Essa seção destaca a soberania de Deus em escolher Israel como povo com um propósito missionário específico. Apesar das falhas e desvio, Deus escolheu Israel para abençoar as nações e finalmente cumprir sua promessa. Através da vinda de Jesus, isso ressalta a fidelidade de Deus em usar instrumentos humanos, mesmo imperfeitos, para realizar seus planos redentores. Ponto 2. O amor de Deus para com outras nações. Supracum, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Brau, erudito que escreveu os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. No livro de Isaías, no capítulo 40 ao capítulo 55, e no livro de Jonas, vemos que a preocupação universal de Deus é clara no Antigo Testamento. Encontramos profecias e restauração nos livros proféticos, inclusive um dia futuro em que as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, versículo 6, versículo 22, capítulo 49, versículo 6, e o capítulo 52, e o versículo 10. Subtópico 2. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fora dos limites de Israel, pertencente à Sidonia, na costa mediterrânea, no Líbano. Atualmente o sítio de Sarepta localiza-se no distrito libanês de Sarafande. Tratava-se de um território fenício a uns 18 km do sul de Sidom. O termo Sarepta significa fornalha de fundição, fundir, refinar e candinho, provavelmente definido a atividade de fundição de metais existente naquela época e local do relato bíblico. Jezabel provavelmente era a mulher mais conhecida do território de Sidom. Quando essa princesa casou-se com Acabe, filho de Israel, começou uma das piores épocas da história de Israel. Esse casal introduziu todo tipo de idolatria em Samaria e irritou ao Senhor Deus com as suas muitas abominações. Jezabel colocou-se contra os profetas de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela havia se lançado a um extermínio dos profetas de Javé. Muitos deles esconderam-se para não serem mortos. Ela odiava Elias, um dos maiores profetas de Deus, e tentou matá-lo. Elias foi chamado para servir de porta-voz de Deus na ocasião em que o Reino do Norte alcançaram a sua mais forte posição econômica e política, desde a separação feita pelo governo davídico em Jerusalém. Enquanto a liderança real, comprometida com a adoração a Baal, Elias, através das suas mensagens e milagres, tinha a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus. O pai de Jezabel, sogro do rei Acabe, era o controlador do território fenício. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, o Senhor enviou justamente a cidade de Sarepta, na casa de uma viúva. Essa viúva era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Todavia, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite, com comida suficiente para comer muitos dias. Mesmo assim, o filho dela adoeceu e morreu. Elias, porém, fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperava. Ele, pelo poder de Deus, ressuscitou o menino e restaurou-o da vida. A mãe do menino falou: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Enquanto a princesa de Sidom negava as evidências e tentava acabar com a fé do povo de Israel, uma mulher pobre e humilde, cidadã do mesmo país, converteu-se a Deus. Ela foi ricamente abençoada, enquanto a princesa
Jezabel morreu e foi comida por cães. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37. Subtópico 3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas 1:2, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 4 ao 11. Mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebe a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a cair sobre a cidade, como consequência dos muitos pecados cometidos por ela. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Pelo fato de serem inimigos de Israel, o profeta Jonas pensava que os habitantes de lá não eram merecedores e alvos da misericórdia de Deus. Razão porque ele esperava que a cidade fosse condenada. Capítulo 1 descreve a chamada de Jonas e a sua desobediência inicial, que redundou no castigo divino. Capítulo 2, por sua vez, revela a oração feita no ventre do grande peixe. Quando ele agradece ao Senhor, Deus, por ter lhe poupado a vida e promete obedecer à sua chamada. Capítulo 3, exista a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir a Nínive e ali pregar a mensagem divina ao povo daquela cidade. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, sendo que o juízo não recaiu sobre eles. O Senhor teve compaixão até dos animais daquele país. Nesse caso, não admira que a mensagem do Evangelho foi dirigida a todos os homens de todos os lugares, com um convite para quem quiser vir. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor fez Jonas ver que ele ama a humanidade. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4:11. Ponto 3. Aliança entre Deus e a humanidade, no Antigo Testamento. Subtópico 1. Aliança de Deus com a queda do homem e toda a criação, todos ficaram sujeitos ao pecado. Entretanto, Deus providenciou os meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. O Senhor estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. A aliança em hebraico é determinada pelo termo berit karat, que significa fazer, literalmente, cortar ou lapidar uma aliança. Em grego, o termo é diatek, que pode significar tanto pacto como último desejo e testamento. E o verbo é dialitemi, Atos 3:25, Hebreus 8:10, Hebreus 9:16 e o capítulo 10, versículo 16. Subtópico 2. Aliança incondicional e condicional. Uma aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes: partes, condições, resultados e garantias. Existem na Bíblia alianças condicionais e outras incondicionais. J. Dwight Pentecoste, em Manual de Escatologia, define a aliança divina como seu povo da seguinte maneira. Primeiro, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder da sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Segundo, é uma proposta de Deus em que ele, no contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, promete conceder bênçãos espirituais ao indivíduo. Promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. As alianças bíblicas são importantes como uma chave para duas grandes
facetas da verdade: soteriologia e profecia. Soteriologia, o plano de Deus através de Jesus Cristo para redimir os seus eleitos, está revelado em uma maneira ampla e profunda nas sucessivas alianças. Profecia, as alianças abrâmicas, palestinas, davídicas e a nova aliança abre todo o panorama relacionado à primeira e à segunda vinda de Cristo e o seu reinado milenar na terra. A maior das grandes alianças revela fatos relacionados ao sofrimento, sacrifício, governo e reinado do Messias. Entretanto, o chamado missionário não foi totalmente perdido. Entre os judeus, Roger Gruey, na obra de Ir de Fazer Discípulos, uma introdução às missões cristãs, deixa claro que as falhas de Israel são bem conhecidas. Os israelitas perderam muito do seu testemunho por adotarem elementos de religiões pagãs. Eles tornaram-se mais preocupados com sua identidade racional e nacional do que como dever de serem testemunhas para Deus. Eles viam pouca preocupação de que os gentios perdidos fossem salvos. Vide o livro de Jonas. Contudo, afirma Roger, Deus, porém, fez com que Israel se tornasse uma bênção para as nações. Apesar de suas falhas, os judeus perceberam e perseveraram o Antigo Testamento e o traduziram em grego, a língua mais usada nos dias dos apóstolos. Escribas judeus inspirados mantiveram viva a ideia de que um dia todas as nações e povos ouviriam a palavra de Deus e ela responderiam: Cristo veio de Israel e ele é o Salvador do mundo. João 4,42. Chegamos à nossa conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi submetido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória entre todos os povos, a sua maravilhosa Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhosas. Salmo 96,3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento. Tema da próxima lição. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.